Olá, seja bem-vindo ao canal Word in Code. Hoje nós vamos abordar um assunto bastante interessante, que são os conceitos básicos de algoritmo. Quando a gente fala em algoritmo, muitas pessoas já arrepiam. Imaginam que é algo de 7 cabeças, um bicho muito grande, que se assustam, muitas pessoas se afastam, inclusive, do mundo da programação, acreditando que não é para elas por causa simplesmente dessa palavrinha chamada algoritmo. Mas, de fato, o que é isso, né? Nós vamos falar um pouquinho de parte teórica e eu vou mostrar um pouco na prática como que isso funciona para você hoje. Seja você que já está pensando aí em entrar na área de programação, está tomando uma decisão, pensando aí se vem ou não vem para o mundo da programação, ou seja você que já está programando, mas ainda não entendeu esse conceito tão importante, tá ok? Então vamos ali para a tela do computador, onde eu vou mostrar algumas coisas para você. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho então de conceitos básicos de programação, de algoritmo, perdão. Dentro do algoritmo nós vamos ter a lógica de programação. Uma vez dentro da lógica de programação, o que é lógica de programação especificamente? Eu coloquei aqui um texto bem básico, tá? Resumido do que seria. Então, lógica de programação refere-se ao uso correto das leis de pensamento, né? Da ordem, raciocínio e de processos formais de simbolização na programação de computadores. Seu objetivo é promover a racionalidade e o desenvolvimento de técnicas que contribuam para a criação e soluções logicamente válidas e coerentes, capazes de resolver com qualidade os problemas que desejamos programar. Ou seja, procurei palavras mais simples possíveis para que fosse fácil o entendimento por parte de qualquer pessoa. Se nós pegarmos aqui os trechos e depurarmos eles, fica muito simples, né? Então, a lógica de programação vai se referir ao uso correto das leis do pensamento e da ordem de raciocínio. Tudo que nós vamos fazer no dia a dia, nada mais é que segue um processo, quando nós fazemos corretamente. Por isso que nós falamos, eu costumo até dizer que se para tudo na vida nós usássemos a lógica, seria muito mais simples das coisas acontecerem. Seu objetivo é promover a racionalidade, que foi o que eu acabei de falar. Se nós formos mais racionais e imaginarmos a cadeia de processos que algo acontece, tudo se torna mais simples. Promover a racionalidade e o desenvolvimento de técnicas que contribuam para a criação de soluções válidas, soluções lógicas, né, válidas, coerentes e capazes de resolver com qualidade os problemas que vamos desejar programar. Mais para frente nós vamos colocar isso dentro de um processo para vocês verem isso mais facilmente. Ainda dentro dos conceitos básicos, nós vamos ter a programação propriamente dita. Uma vez que nós entendemos lógica, nós vamos para a programação, que nada mais é o quê? A programação é a arte de instruir o computador, ou seja, dar uma ordem ao computador sobre o que fazer e como fazer para resolver o determinado problema proposto. Você tem um problema, vamos imaginar que a lâmpada queimou e você precisa trocar essa lâmpada. Esse é o problema. O problema é a lâmpada queimou, eu preciso resolver o problema. Então você vai criar um conjunto de instruções, nesse caso, vamos dizer que se estivesse falando isso para o computador, para que o computador resolvesse o problema. Então você vai seguir uma regra, uma cadeia de instruções para que o computador resolva aquele problema. Uma vez que você definiu isso, então você vai criar o quê? Um algoritmo programável, programar um algoritmo para ele resolver isso. Esse algoritmo, o que é? O algoritmo é uma sequência ordenada e inequívoca de passos que visa alcançar um objetivo bem definido, levando assim à solução do problema. Nada mais é o que eu falei anteriormente, ou seja, você tem um problema, a lâmpada queimou, preciso resolver. Como eu resolvo isso? Você pode pensar assim, vamos falar um pouquinho antes, né? A lâmpada não está acendendo. Como eu resolvo o problema da lâmpada acendendo? Então você teria que seguir alguns passos para ver, né, o que está acontecendo para a lâmpada não acender. O interruptor estragou, o bocal da lâmpada estragou, a lâmpada queimou, então você vai seguir uma cadeia de processos para poder avaliar o que aconteceu. Então, o que é importante entender? O algoritmo ele vai ter uma descrição precisa, vai ter uma eficiência e vai ter uma eficácia. Dentro da descrição precisa, nós vamos ter que um algoritmo deve descrever exatamente quais instruções devem ser executadas e em que sequência. Não pode simplesmente a gente
Vamos dar um exemplo aqui, continuando no exemplo da lâmpada. A lâmpada não acende. Eu não posso simplesmente pegar um alicate e cortar o fio, né? Essa não seria uma ordem natural da sequência. Por quê? Porque eu posso estar tomando fazendo algo que eu não precisaria fazer. Então eu vou seguir um processo, uma sequência. Primeiro, né, tentar novamente apertar o interruptor, não está dando. Vou olhar a lâmpada para ver se a lâmpada queimou. Vou verificar o bocal, se a lâmpada não está queimada, verificar se o bocal está com algum problema. Vou verificar então se o interruptor, abrir o interruptor, verificar se os fios estão conectados. Talvez antes de tudo isso, inclusive, verificar se está passando energia por ali. Ou seja, toda uma cadeia de processos, mas eu tenho que analisar o processo para que eu possa seguir uma sequência lógica, a fim de não furar uma fila, vamos dizer assim, de processos e acabar fazendo um processo que não teria necessidade, muitas vezes acarretando um outro problema desnecessariamente. Esse algoritmo, né, esse processo ele tem que ter uma eficiência. O algoritmo eficiente resolve o problema com o mínimo de recursos. Ou seja, aquilo que eu falei anteriormente. Eu tenho que seguir uma cadeia de processos a fim de que esses processos, um processo não sobreponha o outro de forma a ser ineficaz, ou eu atropele, né? Eu faço um processo desnecessário, como eu falei, a luz está queimada, eu vou lá, pego o alicate e já corto o fio sem fazer nenhum outro teste antes. Eu pressuponho que o problema seja um problema qualquer que tenha que cortar o fio, quando na verdade eu não fiz alguns outros testes para saber se é o fio que está com problema. E aí eu tenho a eficácia. Um algoritmo eficaz é capaz de resolver o problema em qualquer situação. Todas as situações excepcionais que podem alterar o comportamento do algoritmo devem ser especificadas e tratadas, ok? Voltamos ao exemplo da lâmpada, né? Como eu falei, a gente vai ter uma cadeia de processos e se tiver algo no meio que a gente descobriu que não tinha sido previsto, a gente tem que tratar aquele caso. Opa, eu preciso de uma fita isolante, eu esqueci que eu precisaria de uma fita isolante, então eu tenho que ir lá buscar uma fita isolante para poder fazer o isolamento do fio em algum momento. Ok? Ou seja, esse é um processo que talvez eu não analisei antes. E com tudo isso a gente vai ter então que construir o nosso algoritmo. Vamos dar uma olhada aqui, ó, dois exemplos aqui de algoritmos que vai ficar fácil de entender como que a gente faz o processo de construção, né? Olha só, esse aqui, por exemplo. Todo algoritmo ele vai seguir uma cadeia, como está aqui, uma cadeia de processos. Essa cadeia de processos tem um início e tem um fim, ok? O início dela, vamos dar um exemplo aqui, ó, aqui o início. Eu pego um número 1 e um número 2 dentro do processo, vamos dizer que seja esse, onde eu tenho que saber a nota final, se o aluno foi ou não aprovado, né? No final eu preciso saber isso, se o aluno foi ou não aprovado. Uma situação básica normal, né? Então eu inicio dando duas notas para o sistema, nota 1 e nota 2, verifico o sistema, o programa, o algoritmo vai verificar através de uma conta, né? De uma equação para fazer a média, ou seja, ele vai pegar nota 1, nota 2 e somar as duas e dividir por 2. O resultado dessa equação, ele vai ter uma média. E aí ele diz, se a média que veio daqui ela é maior ou igual a 6, o aluno então está aprovado. E eu vou para o fim do processo. Se essa equação aqui, essa informação aqui for falsa, né, então ele vai estar reprovado e vai para o fim do processo. Ou seja, isso aqui é um algoritmo simples, somente para exemplificar, para vocês entenderem o processo, a cadeia de processos que deve se seguir na criação de um algoritmo. Vamos olhar um outro exemplo? Aqui nós estamos falando sobre assar um pão. O assar o pão precisa o quê? Iniciar, é claro que eu já estou partindo da ideia de que o pão já está todo preparado para assar. Nós não pegamos toda a cadeia onde você tem que pôr os ingredientes, fazer todo o processo, tá? Estamos com o pão pronto para assar. Então, iniciamos o processo abrindo o forno. Então, vamos verificar, o forno está aceso? Se sim, botamos o pão, vamos botar a lenha no forno. Se não estiver aceso, eu vou acender o fogão primeiro. Ok? Primeiro eu tenho que acender o fogo para depois botar a lenha. Então, vou acender o fogo. Uma vez que o fogo aceso, eu posso assar o pão. A mesma coisa aqui, ó, o forno ele já está aceso, então eu coloco a lenha e vou assar o pão. Aqui caberia ter mais um passo, que é o quê?
O forno está aceso? Não. Então eu acendo o forno, coloco a lenha e aí então mando assar o pão. Aqui poderia ter sido até um pouco diferente, poderia ser melhor esse processo. Mas o fato é que, para que você possa compreender como esse processo se inicia. Na vida toda nós temos isso, desde tomar um banho, escovar um dente, fazer uma comida, tudo tem um processo. E quando nós fugimos de um ponto desse processo, normalmente algo dá errado, né? Se você fazer uma receita de bolo é assim, fazer uma comida é assim, construir uma casa, tudo tem uma cadeia de processo. E algumas vezes a gente consegue pular uma etapa, para ganhar tempo. Na programação é a mesma coisa, porém nós seguimos esse processo. Isso é chamado de algoritmo, é chamado de fluxo de dado. Por isso que um desenho como esse é chamado de fluxograma, ok? Se você chegou até aqui, significa que esse vídeo foi útil para você. Sendo assim, deixa um joinha para que esse vídeo tenha um alcance maior entre as pessoas. Compartilhe esse vídeo. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva para que você possa receber notificações das nossas atualizações. E também, tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em respondê-lo. Um abraço e até o próximo vídeo.